Olá pessoal, vim trazer aqui para vocês a resolução de um problema bem simples, né, da hidráulica de canais, que consta lá no livro da Azevedo Neto, de Manual de Hidráulica. A gente vai resolver esse problema utilizando o RecRas. A finalidade principal é introduzir o RecRas, né, mostrar as funcionalidades realmente bem básicas do programa. E futuramente a gente vai desenvolvendo novos vídeos, né, apresentando outras funcionalidades, né, resolvendo outros problemas. Podem ser problemas do livro, deste livro ou de outros livros, ou problemas reais também, né? Na medida do possível vou tentar trazer problemas reais. Inclusive, se vocês tiverem, né, algum problema interessante para apresentar, podem me enviar por e-mail, que eu vou fazer o possível para apresentar também aqui no nosso canal. Então vamos lá, né? Para quem não conhece, o RecRas é um programa relacionado com a hidráulica de canais, né? E ele é utilizado para fazer análise hidrodinâmica e também pode fazer análise que a gente vai fazer aqui, que é bem simples, de escoamento em regime permanente e uniforme, né? Ele é mais utilizado quando a gente está tratando de problemas complexos, né, que dificilmente a gente conseguiria resolver utilizando uma planilha do Excel ou um cálculo mais simples, numa calculadora, né. Nessas situações é que ele realmente é eficaz, né, eficiente, que ele serve ao propósito para que ele foi desenvolvido, né, mas também pode ser utilizado para resolver problemas, vamos dizer, simples, né. Então vamos aqui para o problema em questão, né, do exercício 14A do livro. O problema ele traz uma vazão para um canal que segue uma determinada geometria. Ele dá a vazão, dá a declividade, o coeficiente de rugosidade, de Manning, e pergunta qual é a altura de água, né? Bom, esse é um problema realmente clássico em hidráulica de canais, né? Geralmente a gente está interessado justamente em saber a altura de água, dado as variáveis iniciais, qual é a altura de água ao longo de um canal, de um rio. Um problema bem prático do cotidiano seria também dimensionamento de drenagem, né? Da macro drenagem urbana, pode ser a drenagem até mesmo de valetas, de sarjetas, em rodovias, enfim, pode ter diversas situações que a gente estaria tratando aí com esse problema, né, com esses dados desse problema, né. A vazão a gente pode obter calculando, por exemplo, pelo método racional, né, a gente pegaria a contribuição e calcularia a vazão, é assim que a gente obteria essa variável, né. A declividade a gente teria que obter de um estudo de topografia, num caso real, e o coeficiente de rugosidade vai ser do material, né? Se a gente estiver construindo numa estrutura de concreto, por exemplo, a gente vai pegar o coeficiente do material que a gente vai utilizar. Se for um terreno natural, vai ter, né? Podem ter diversos coeficientes, né? Existem tabelas, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora não. Aqui a função desse vídeo é apenas realmente introduzir, né, o programa. Para quem não conhece, já pode ir procurando aí ele é gratuito, né? Diria que é um programa que facilmente poderia ser cobrado, né, valores bem altos por ele, porque é um programa altamente completo, é utilizado basicamente no mundo todo, né, para diversos estudos. Então vamos aqui. Então ele dá esses parâmetros e pergunta qual é a altura d'água, né? Eu não vou fazer a solução primeiramente aqui pelo que está no livro, né? Vou primeiro utilizar o programa aqui, do RecRas. Então eu já fiz, vou começar do zero, certo? Vou começar do zero aqui o programa. A primeira coisa que você vai fazer é criar um novo projeto. Informações importantes, né? Antes de começar a utilizar o programa, porque pode ser que alguém esteja utilizando pela primeira vez, né? É sempre importante você colocar suas configurações na região dos Estados Unidos, certo? A versão que eu estou utilizando agora é a versão 6.0, é a versão mais nova, né, que foi lançada recentemente, é uma versão ainda que está na fase beta. Mas
só voltando, né? É importante que você deixe sua configuração para a região dos Estados Unidos, porque se você não fizer isso, o programa vai apresentar erros, certo? É uma limitação assim, vamos dizer, besta, né? Mas é um fato, né? Não tem o que fazer aí no caso. Então a gente tem que utilizar, por exemplo, a data no formato dos Estados Unidos. Tem que principalmente utilizar o ponto, né? Em vez da vírgula como separador de casa decimal. Isso é importante para a gente evitar problemas. É também interessante que você evite utilizar nos nomes apaches acentos, certo? Qualquer caractere fora assim de um padrão, certo? Ponto, vírgula. Não é legal você utilizar em nenhum dos seus nomes de pasta, né? Quando você for salvar arquivos do RecRas e também para quem conhece, né, o do RecHMS, você colocar assim nomes simples, né, bem diretos e objetivos, sem utilizar nenhuma vírgula, ponto, acento, tio, porque isso também pode dar problema no programa. Você pode perder muito tempo sem saber o que é que está ocorrendo, porque está dando erro, e pode ser algo bem simples como isso, né? Então, vou criar um novo projeto, vou dar aqui uma versão 2 para a gente começar do zero, tá? Eu já tinha rodado aqui esse exemplo antes, vou começar do zero. Bom, a primeira coisa que você vai fazer, que foi o aviso que apareceu ali, é definir seu sistema de coordenadas, tá? Se você já estiver trabalhando com um sistema de coordenadas, você pode converter. Se você não está trabalhando ainda, você vai definir. Então, como a gente trabalha sempre com o sistema médico, o sistema internacional, a primeira coisa que você tem que fazer é já colocar o sistema internacional e botar como padrão para os seus novos projetos, né? E aí você vai dar OK. Eu já fiz isso, por isso que está assim no meu, tá? Você vai dar OK. E aí você não vai precisar ficar toda a vida trocando o padrão, né? Porque dificilmente você vai trabalhar com outro sistema, né, de unidades. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é vir no editor geométrico, que é esse botão aqui, e vamos criar o nosso rio, né? A princípio aqui ele não dá um trecho de rio propriamente, ele dá só a seção, certo? Então a gente vai criar um rio com uma certa dimensão aqui, que eu vou utilizar, que não foi dado na questão, mas que para o RecRas é necessário. No RecRas a gente precisa ter pelo menos um trecho com duas seções, que é o que vai definir o trecho de um rio, de um canal, né? Então, pelo menos duas seções a gente vai precisar criar. Eu vou criar duas seções iguais, tá? Duas seções iguais com a geometria que foi dada aqui na questão. Eu vou precisar criar um comprimento. Eu vou colocar nesse comprimento um número, vamos dizer, aleatório, né? Mas não foi bem aleatório, só para dar uma consistência aí com questão de número, né? Mas poderia ser qualquer dimensão. A princípio, isso não vai afetar os resultados, tá? Então vamos lá, a gente vem aqui em River Reach e a gente vai criar o nosso trecho de rio. Tá tudo em branco aqui. Neste primeiro momento a gente não vai trabalhar com sistema de coordenadas, com georreferenciamento, né? A gente poderia fazer isso no RecRas atualmente. Na prática a gente importaria um mapa, certo? A gente faria um desenho em cima de um mapa, criaria seções para depois fazer um mapeamento da inundação gerada. Mas assim, aqui o objetivo é introduzir, pessoal. Essas ferramentas a gente pode ir trabalhando depois. É bem simples, vamos introduzir aqui e depois a gente vai trabalhando, vai desenvolvendo, né, uma simulação, vamos dizer, mais real, né? Então aqui a gente vai criar primeiramente um trecho de um rio, certo? Pode colocar em qualquer canto do mapa, não precisa desenhar igual a mim, porque aqui a gente não está georreferenciando nada aqui a princípio. Então eu vou chamar esse de rio 1, eu vou dar o nome de trecho 1. A princípio também esses nomes não afetam, tá? Pode ser qualquer nome. Feito isso, a gente vem nas seções transversais e nós vamos criar duas seções transversais. A seção no começo e a seção no fim, certo? Então, para criar uma seção, a gente vem aqui em Options e adicionar nova seção transversal. E ele vai perguntar pelo nome, né, da estação, que ele chama. Essa River Station, que ele pergunta, normalmente a gente utiliza a distância deste ponto para o ponto mais ajusante, né? Então, primeiro a gente vai criar o ponto mais ajusante do rio, que seria, vamos dizer. Então, a gente vai dar uma distância zero. Aqui vai ser o fim do rio, na verdade. A distância zero vai ser o fim
do nosso rio, do nosso canal, certo? Pronto, está criada nossa seção. Agora aqui a gente define a geometria da nossa seção, certo? A station e elevation seria o equivalente a gente dar uma distância e uma elevação para a nossa seção transversal. Então vamos voltar aqui. No livro, a seção transversal é essa, certo? Então a gente vai começar. Imagine aqui, certo? Eu vou desenhar aqui. Imagina aqui um sistema de coordenadas que está iniciando assim, certo? E a gente... Só um minuto aqui. A gente vai considerar station, a distância da origem aqui, nesse sentido, certo? E a elevação vai ser a altura da geometria aqui. Então a gente começa com 0 no eixo aqui e uma altura que ele não deu a princípio, certo? Ele não deu uma altura total aqui da geometria. A gente pode inferir uma altura que vai ser maior do que a altura da lâmina d'água a princípio. Se a gente fizer essa inferência e estiver errado, a gente só volta depois e aumenta mais ainda essa altura inicial, certo? A gente precisa definir uma altura porque o programa vai precisar desse dado para fazer os cálculos. Então a gente vai começar no eixo 0, eixo x, station 0, uma elevação inicial de 2 metros. Então eu estou considerando que essa altura aqui tem 2 metros. Eu não estou falando da altura da água, eu estou falando da geometria da nossa seção. Então eu estou considerando que essa seção tem uma altura de 2 metros. Depois eu vou vir novamente aqui, nós vamos ter uma reta, né? Uma reta aqui com 90 graus. Então novamente em 0 eu vou ter uma altura de 0, que é esse ponto aqui embaixo. Agora eu vou definir esse outro ponto aqui, que vai ter o quê? Vai ter na station, vai ser 1 metro, que vai ser essa distância aqui. E na elevação vai ser 0, porque está na base aqui do canal, né? Então eu venho aqui e coloco 0 também. Novamente aqui, se eu tenho uma altura de 2 metros, né? E eu tenho um ângulo de 45 graus, significa que eu vou ter 2 metros de altura e vou ter também 2 metros aqui na horizontal a partir desse ponto, né? Então a gente vai ter o quê? Vai ter 1 metro mais 2 metros, vai ser 3 metros. E uma elevação de 2 metros, que é o total. Vou aplicar e veja que a gente definiu aqui nossa seção transversal, né? Veja que está parecido com o que a gente tem ali indicado no livro. Se eu aumentar, vai ficar mais parecido aqui. É só questão mesmo de dimensão. Certo, definimos nossa seção transversal. Agora a gente vai definir o quê? Esse downstream reach length, né? Desculpa aí meu inglês não ser tão perfeito, né? Basicamente a distância dessa seção para a seção adjacente, certo? E essa distância pode ser dividida em três trechos da seção transversal. Esse LOB seria como se fosse uma planície de inundação do lado esquerdo. Esse ROB seria a planície de inundação do lado direito. E o channel seria a seção principal do canal, né? Porque o programa, depois a gente pode fazer mais vídeos tratando disso, ele faz essa subdivisão do canal em 3 trechos por seção transversal, né, para fazer os cálculos. Então eu vou considerar uma seção, como é a seção inicial aqui, ele não vai ter uma seção adjacente, então é 0 a distância. O coeficiente MANI informado aqui vai ser 0.013. No caso aqui eu tenho que usar o ponto mesmo, não é a vírgula. E aqui vai definir, né, onde começa e onde termina o canal principal, né, o que define o canal principal e o que define o LOB e o ROB, que são as planícies de inundação. É como se fosse a planície de inundação, né. Nosso canal principal começa no 0 e termina no 3, né? Então veja que ele criou 2 pontos vermelhos aqui, indicando aqui como se fosse a ribanceira aqui do rio, né? Feito isso, eu vou criar uma nova seção, certo? Eu poderia criar uma nova seção partindo do 0, ou se eu quiser economizar um pouco de tempo, eu posso copiar minha seção se ela for parecida com a seção que eu estou trabalhando, né? No caso, ela
Eu vou colocar um River Station de 1000. Esse 1000 seria o que a gente vai considerar como uma distância dessa seção para a seção atual. Então, eu vou ter uma distância de 1000 metros. Essa é a nomenclatura que normalmente é utilizada, né, nos projetos. E aí a gente vai deixar isso aqui constante, né, coeficiente de Mann, e a gente vai modificar isso aqui para 1000, que é justamente a nossa distância para a seção anterior. Certo, agora nós temos que ajustar a elevação. A elevação, a gente tem que considerar que ele definiu uma declividade de 0,004, né, metros por metro. Ou seja, em 1000 metros eu vou ter quanto? 1000 metros vezes 0,0004, eu vou ter 0,4 metros, né? Ou seja, essa elevação vai ser a elevação anterior à jusante mais 0,4. Mais 0,4, mais 0,4, mais 0,4. Eu vou aplicar isso aqui. Posso vir aqui para plotar totalmente. E posso também pedir para ele plotar o perfil. Veja que nosso perfil se trata de duas seções que têm uma inclinação constante de 0,0004, né, metros por metro. Então, definimos aqui nossa geometria, tá? Esses coeficientes a gente não vai tratar agora, né? São coeficientes relacionados à perda de carga, quando nós temos uma variação na seção. A princípio, não vamos ter isso. Pronto, definimos nossa geometria inicial. Vamos agora definir outro dado de entrada, que se trata justamente da vazão. Então, ele diz aqui, uma vazão de 0,2 metros cúbicos por segundo. Então, vou colocar aqui uma vazão de 0,2. Vou aplicar. Outra diferença fundamental, né, aqui do RecRas para a forma como ele calcula aqui, né, manualmente, é porque no RecRas nós temos que considerar condições de contorno, né? As condições de contorno são aplicadas na região mais ajusante e na região mais amutante dos trechos de rio. Dos trechos de rio não, no caso do problema em si mesmo, né? Nós precisamos fornecer, né, ou a condição, dependendo, normalmente as duas, certo? Normalmente as duas, mas a depender se vai ser um fluxo em regime supercrítico ou em regime subcrítico, nós podemos fornecer apenas uma ou outra. Mas nós vamos fornecer aqui as duas, tá? Temos várias opções aqui de condições de contorno. O que nós vamos utilizar é essa condição aqui. Depois, posteriormente, podemos tratar de outros casos que podemos utilizar essas condições de contorno. Essa condição de contorno é uma das mais utilizadas, é a condição de contorno normal depth, que é a altura da lâmina de água calculada considerando um fluxo em regime uniforme permanente, né, aplicando a equação de Mann. Então, basicamente, ele vai aplicar a equação de Mann, né, considerando esses dados para calcular a altura da lâmina d'água. Então, você precisa fornecer a declividade da linha de energia. Nesse caso, vai ser a declividade do fundo do canal, que é 0,004. Eu vou utilizar a mesma condição de contorno aqui, certo, pessoal? Algumas coisas a gente precisa tratar depois em problemas reais, né? Idealmente, você vai estender, né, essas condições de contorno, os locais dessas condições de contorno, para além da área de estudo que você deseja, porque normalmente você não sabe a priori, né, o que vai ser realmente a condição de contorno, normalmente você não sabe. Então, existe um certo grau de incerteza na região próxima à condição de contorno que você está colocando. Então, o ideal é que sua área de estudo fique um pouco afastada das condições de contorno para evitar, né, que essa incerteza afete a região de estudo que você está querendo estudar, né, que você está querendo analisar. Conforme você vai se distanciando, né, vai diminuindo, né, o impacto dessa incerteza no modelo. Feito isso, vou aplicar novamente,
Vou fechar. E é isso. Então a gente está pronto aqui para fazer a nossa simulação. Poderia dar um nome aqui, eu vou deixar que o próprio programa calcule o nome. Em fluxo de regime eu vou colocar, eu não sei a princípio, eu vou colocar os dois, certo? Estou partindo do princípio que a gente não sabe qual é o fluxo que vai ser, pode ser subcrítico, pode ser supercrítico. Para a gente saber com antecedência, a gente teria que calcular a altura crítica, né, para determinar se vai estar acima ou abaixo. A gente não sabe a princípio, né? Em opções, eu vou vir aqui e vou marcar uma opção para ele calcular automaticamente e mostrar a altura crítica, né, ao longo do perfil. Essa opção eu não vou marcar porque a gente precisaria ter um mapa, né, para ter criado um mapa para fazer o mapeamento dos nossos cálculos no mapa de inundação. Teria que ter criado um modelo de terreno, né, no caso. E vou calcular, ele vai automaticamente aqui já configurar os nomes, né, do plano e da geometria e dos dados que a gente colocou. Calculou, vou fechar. Vou vir aqui, primeiramente a gente tem várias opções de visualizações, algumas não vão estar habilitadas porque a gente está utilizando um modelo bem limitado. Então eu vou vir aqui para visualizar a seção transversal, né? Então aqui é a nossa seção transversal. Aqui é a altura da lâmina d'água. A gente tem a altura da lâmina d'água e a gente tem a altura da energia específica, né, que é considerando também a contribuição da velocidade da água. Essa aqui é a altura da lâmina d'água, e essa aqui é a altura da energia específica, considerando também a contribuição da velocidade, né? Então a gente calculou para as duas seções. Vamos ver aqui, deixa eu ver se dá para ver direitinho aqui. Deixa eu ver, vou visualizar o resultado detalhado. Veja que ele está dando aqui uma altura de max channel depth de 0.32, né? Na solução do livro aqui tinha dado uma altura de 0.315, né? Questão de arredondamento apenas aqui, tá? Os valores provavelmente estão próximos. Veja que ele deu uma advertência aqui dizendo que a distância entre as duas seções estava muito grande. E isso pode indicar uma necessidade de seções adicionais, né? Isso a gente pode trabalhar posteriormente, a gente poderia resolver de uma forma bem simples essa advertência, né, que não necessariamente é um erro, interpolando seções transversais, né, entre as duas seções, mas não vamos tratar disso agora, que não é o mais importante. Veja que a gente conseguiu calcular, veja que o valor está próximo do que a gente achou aqui no livro, né? Então, o objetivo desse vídeo era justamente mostrar esse ponto, né? Que a gente pode utilizar esse programa para resolver alguns problemas, né? Se você está trabalhando aí, se você está fazendo a cadeira, né, de hidráulica, e seu professor está ali passando alguns problemas desse tipo, você pode baixar esse programa e já ir utilizando ele. É interessante, que aí você vai aprendendo, né, a resolver os problemas de hidráulica através do programa. Mas você precisaria desse programa? É lógico que não, né? Tá aqui a resolução no livro de forma manual. Eu resolvi de outras duas formas, tá? Você poderia ter resolvido simplesmente considerando, vou incrementando a altura, vou supor, né? Não sei qual é a altura. Vou supor uma altura e vou calculando os parâmetros. A área morada, perímetro morado, para finalmente calcular a vazão. Certo? Vim calculando cada um dos parâmetros e calculei a vazão posteriormente, utilizando a equação de Mange, né? Calculei a velocidade e depois a vazão. E veja que eu sei, né, com base nessa subdivisão que eu fiz aqui, que como a minha vazão é de 0.2, ela vai estar entre esses dois aqui. Se eu quisesse detalhar mais ainda, né, é 0.318, né, 32 o programa deu. Se eu quisesse detalhar mais ainda, eu teria que subdividir entre esses dois e refinar mais os cálculos, mas eu não fiz isso. Eu fiz isso apenas para demonstrar que a gente poderia ter resolvido de outra forma bem simples. A gente poderia resolver ainda mais simples utilizando o Excel, né? Bastaria utilizar a função de solver do Excel, né? Eu vou copiar aqui só a primeira, tá? A primeira linha. E vou utilizar a função de solver do Excel. Então, eu vou vir aqui em dados, né? Solver. Em solver, eu vou colocar o valor que eu quero para a vazão, né? 0.2, que é a vazão que foi considerada.
e quero obter esse valor modificando a altura, né? Se eu fizer isso e mandar resolver, ele vai achar uma altura de 0,318, né, que vai dar uma vazão de 0,2 aproximadamente, que é justamente o que muito próximo do que deu no livro, né? Então é isso, pessoal. Então vejam aí que a gente pode resolver o problema né, de diversas formas. Essa versão nova do RecRas trouxe diversas melhorias, né? A gente pode fazer um mapeamento tridimensional, a gente pode atualmente, né, utilizar um solver melhor, principalmente em problemas unidimensionais, que antes dessa versão, né, utilizava um método das diferenças finitas. E esse método gerava muito problema, né? Quem já rodou o modelo no RecRas unidimensional sabe que isso gera muito problema. Então, normalmente quando você pegava um problema unidimensional e rodava o programa, geralmente dava um erro de instabilidade. Principalmente por causa de a célula não podia ficar vazia. Esse problema foi resolvido, atualmente foi implementado um método de solução mais eficiente, um método que foi importado do modelo 2D, que é um método de volumes finitos, e está sendo utilizado agora no modelo unidimensional, o que deixou esse modelo bem mais estável, né? E, portanto, a gente não precisa gastar tanto tempo tentando estabilizar o modelo, né? Que isso gerava muito problema mesmo. Então, ele tem diversas outras melhorias, né? Tem uma calculadora raster, então você pode fazer muita coisa atualmente já no RecRas sem precisar de mais nenhum outro programa. E é um programa que está em constante atualização. Então, é um programa realmente muito interessante para aprender. Quem está na faculdade ou quem está desenvolvendo trabalhos, né, nessa área. É isso, né? Desejo aí a todos bons estudos, né? Para quem está assistindo no final de semana, um excelente final de semana. Enviem, se vocês tiverem, né? Eu peço que enviem algum problema interessante, né? Interessante, mas que não seja assim altamente complexo, que aí a gente não vai conseguir ter tempo para resolver, talvez só para mostrar, né? Mas se você tiver fotos, né, de estruturas hidráulicas, vídeos, enfim, de projetos de engenharia em geral, você pode enviar por e-mail aí, que acho que a gente vai, na medida do possível, tentar mostrar aqui para o pessoal. É interessante, né? Sempre bom você ver alguma coisa prática, casos reais. Então é isso, pessoal. Excelente estudos aí, espero que gostem. Deixem nos comentários aí a avaliação de vocês, se vocês têm interesse em novos vídeos sobre esse assunto, né? Um grande abraço.